sou a Gabriela. Hoje iremos apresentar sobre o reino Protoctistes, que engloba algas e protozoários. Protozoários, do grego proto significa primeiro e zoom, que significa animal, eles são organismos unicelulares que têm a nutrição heterotrófica. A maioria deles tem a vida livre, ou então eles são fixos em um substrato. Eles se fixam em um substrato. Alguns habitam o oceano, são aquáticos no caso, mas também há outros que habitam outras regiões. Há espécies que são parasitas, no caso eles parasitam os seres humanos, a gente no caso, mas também tem outras espécies que têm uma relação harmônica entre si, ou então até rola uma troca de favores ali. A nutrição dos protozoários ela ocorre por meio de englobamento de partículas nutritivas existentes no ambiente, ou então os micro-organismos que os próprios protozoários caçam, que podem ser outros protozoários. Após a alimentação, é formado o vacúolo digestivo, que é por lá onde vai acontecer a digestão intracelular. Após isso, quando sobra coisas que não vão ser necessárias mais para a célula, ocorre a exocitose, que é por onde vai sair o excremento. A atividade metabólica, ela produz várias substâncias tóxicas que têm a necessidade de saírem da célula, que no caso isso pode ser usado pelo vacúolo pulsático ou pelo contratil. E essas organelas, elas estão presentes nos protozoários de água doce e também isso ajuda com que possibilita o equilíbrio osmótico da célula. A classificação dos protozoários, ela acaba sendo muito controversa, já que eles são descendentes de diversas linhagens ancestrais. Com isso, uma das propostas de classificação deles é o tipo e a presença de estruturas responsáveis pela sua locomoção. E isso divide eles em 6 filos. Os Rhizopoda, ou sacarídeos, apresentam como principal característica a presença de pseudópodes, a estrutura que atua na locomoção e nutrição por fagocitose, e seu principal habitat é aquático ou em ambientes mais úmidos. Os foraminifera são, em sua maioria, marinhos e emitem pseudópodes finos e ramificados através da carapaça rígida de carbonato de cálcio que os reveste. A Actinopoda apresentam pseudópodes afilados e rígidos que aumentam a superfície de troca de materiais com o ambiente e auxiliam na locomoção e na captura de alimentos por fagocitose. Os Zoomastygopora, ou flagelados, apresentam flagelos para locomoção e captura de alimentos. Os cilioforas apresentam cílios para locomoção e captura de alimentos. A maioria habita ambientes aquáticos e vive livremente, sendo considerados os protozoários mais ágeis. Apicoplexa ou esporozoários são parasitas e não apresentam estrutura locomotora. Obtêm alimentos por absorção dos nutrientes dos organismos parasitados. A reprodução dos protozoários. A reprodução mais comum para se ocorrer é a sexuada e ela ocorre principalmente por fissão binária. Diversos parasitas do tubo digestório dos animais, como algumas amebas e giardias, não conseguem sobreviver em sua forma adulta e ativa, fora do corpo de seu hospedeiro. Assim, para resistir ao meio externo, eles se modificam em forma denominada cisto. Além da reprodução assexuada, os protozoários também podem se reproduzir através da recombinação gênica, mais especificamente a conjugação. Esse processo é realizado por protozoários ciliados sexualmente compatíveis, pois esses organismos apresentam micronúcleos que podem ser trocados mutuamente, proporcionando uma recombinação de genes. Depois da conjugação, esses organismos realizam a fissão binária. Principais doenças causadas por protozoários. Como nós sabemos, grande parte dos protozoários são parasitas humanos que são causadores das patologias, que são denominadas por protozoides. Esses parasitas, eles geralmente têm o seu fator de multiplicação ou pelo agente transmissor, que é o vetor, ou então pela falta de saneamento básico, higiene pessoal, ou do próprio local onde mora. Mebsia é uma doença causada pelo parasita Sarcodinium entamoeba, que ataca o intestino grosso, o que causa fortes diarreias, forte dor abdominal, fezes com muco ou sangue, além de poder ocasionar anemia. A sua transmissão ela ocorre por água, comida, contaminados pelos cistos da amoeba. As principais medidas de prevenção incluem saneamento básico, que é onde faz o redirecionamento certo do esgoto, já por conta das fezes, e os cuidados higiênicos com as mãos, os alimentos e a água. Caso esse parasita venha a atravessar a parede intestinal, ela pode chegar até a corrente sanguínea e lá se alojar, aonde vai poder chegar a órgãos como fígado, pulmão e cérebro, provocando grandes lesões.
Giardice é uma doença causada pela ingestão de cistos do protozoário flagelado Giardia, que está presente tanto no ambiente quanto em alimentos contaminados. Os sintomas estão relacionados a distúrbios digestórios, como lesões no intestino, na parede do intestino, dor abdominal, náuseas e diarreia. A sua prevenção está no saneamento básico, na ingestão de água filtrada ou fervida e a higienização adequada de alimentos. O tratamento pode ser utilizado por antiprotozoários, embora, na maior parte dos casos, a doença ela vai regredindo espontaneamente conforme as semanas passam. A malária, também chamada de implantismo ou febre intermitente, é causada pelo esposório Plasmodium. A contaminação inicia-se com a picada da fêmea do mosquito, do gênero Anopheles. Caso esse seja infectado, ocorre a penetração dos plasmódios por meio da saliva do inseto, atingindo a corrente sanguínea do indivíduo picado. Os sintomas incluem dores de cabeça, picos de febre de até 41 graus, anemia decorrente da destruição das hemácias, sudorose, calafrios e hepatose. A leishmaniose é causada por algumas espécies de protozoários flagelados do gênero Leishmania, sendo transmitida pela picada das fêmeas de insetos do gênero Lutimonia, denominados flebotominios, e conhecidos popularmente como mosquito palha, asadura, tutaquiras e birigui. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se principalmente por lesões na pele e nas áreas cartilaginosas do nariz e da boca.
A leishmaniose visceral acomete vários órgãos internos, sobretudo o fígado, o baço e medula óssea. Alguns animais silvestres e domésticos podem servir de reservatório para os parasitas. A profilaxia consiste basicamente no combate aos insetos vetores por meio da erradicação dos focos dos mosquitos e do uso de telas de malha fina em janelas e portas. As algas são organismos eucarióticos fotossintetizantes e são predominantes em ambientes aquáticos e úmidos. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares, variando em estrutura e complexidade. Elas produzem boa parte do oxigênio e são a base da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos. Podem ser classificadas também como autotróficas e, em alguns casos, como heterotróficas. Classificações das algas. As algas elas podem ser classificadas com base nos seus pigmentos fotossintetizantes, substâncias de reserva e na constituição da parede celular. As clorofícias, também conhecidas como algas verdes, são amplamente diversificadas, com espécies predominantes em ambientes de água doce e marinhos, além de algumas que habitam ambientes terrestres úmidos, como os troncos de árvores. A sua pigmentação é da coloração verde, pois possui clorofila, e a sua parede celular é rica em celulose. Ela também tem o seu uso comercial, que é a alface do mar, e é comum na alimentação, enquanto a clorela é usada na indústria alimentar e na produção de suplementos nutricionais. As fiofícias são conhecidas também como algas pardas e são predominantemente multicelulares e vivem em ambientes marinhos, especialmente em regiões costeiras rochosas. A sua pigmentação contém substâncias que trazem uma coloração marrom olívia ou marrom escuro. O seu crescimento pode atingir grandes tamanhos e crescer rapidamente. A parede celular é rica em alginato, uma substância amplamente utilizada na indústria para produzir géis e filmes, como em tintas e cosméticos. As rodofícias, também conhecidas como algas vermelhas, são encontradas em ambientes marinhos e são multicelulares. Muitas espécies habitam áreas profundas devido à sua capacidade de absorver luz de diferentes comprimentos de onda. A sua pigmentação contém substâncias que dão a coloração vermelha. As crisofícias, ou algas douradas, são algas unicelulares que vivem tanto em água doce quanto salgada. Suas características realizam a fotossíntese e são produtoras de oxigênio. Incluem as diatomáceas, cuja parede celular é composta de sílica, formando as carapaças rígidas. As euglenófitas são algas unicelulares que possuem flagelos para locomoção. Vivem predominantemente em ambientes de água doce. São capazes de realizar a fotossíntese, orientando-se em direção à luz com a ajuda de uma mancha ocular. Um exemplo é a euglena, uma das mais conhecidas do grupo, e pode alternar entre a nutrição autotrófica e a heterotrófica. As dinoflageladas são algas unicelulares e biflageladas, com placas celulares rígidas chamadas tecas. São predominantemente encontradas em marinhas, mas algumas vivem em água doce. A sua importância: alguns dinoflagelados são simbiontes de corais, contribuindo para a nutrição e crescimento dos recifes de corais. O seu fenômeno natural: algumas espécies causam a maré vermelha, que podem ser tóxica para a vida marinha. As algas podem se reproduzir de diferentes formas, sendo uma delas a reprodução assexuada, que pode ocorrer por fisão binária ou por conjugação. Há também a reprodução por fragmentação, comum em algas multicelulares filamentosas, onde fragmentos do talo geram novas algas. Outro tipo de reprodução citado é a alternância de gerações. Nesse ciclo, as algas alternam entre uma fase diploide chamada esporófito e uma fase haploide chamada gametófito. No ciclo ilustrado, os esporos haploides germinam formando gametófitos, que produzem gametas masculinos e femininos. Após a fertilização, forma seu zigoto diploide, que dá origem ao esporófito novamente. As algas têm um grande papel ecológico, especialmente em ambientes aquáticos. Elas produzem oxigênio e ajudam a manter a temperatura global, além de servirem de base para várias cadeias alimentares. Podem ser utilizadas na culinária e são ricas em proteínas, minerais, vitaminas, fibras e alto teor de iodo. E são usadas na cura e na prevenção de doenças através do seu uso medicinal.